Fala, trader, como é que você tá? Tranquilo? Felipe Torino aqui falando. Hoje eu vou falar sobre o mini índice, sobre o mini dólar e Ibovespa, como você já sabe, então sejam todos bem-vindos. Logicamente, com base no modelo institucional, análise institucional chamado Smart Money Concept, e aí você vai entender quais os melhores pontos, as melhores regiões para você poder aí confirmar as suas oportunidades. E cara, vocês sabem que tudo que eu venho falando aqui está sendo muito top para a jornada de vocês, que eu sei disso, tá? Eu sei por conta dos feedbacks que vocês passam também, lógico, porque eu tenho vários alunos e os alunos, de toda forma, vão validando, né, a questão da didática ali ao longo do tempo. E sem mais delongas, vamos para o gráfico. E antes de mais nada, entra no link que está na bio para você poder fazer parte da Escola Smart Money Club, que é a única escola especializada em SMC do Brasil, quem sabe até do mundo, tá? Então, a sua presença, a sua participação na escola vai ser fundamental para a tua jornada. Então, vamos para o gráfico. Valeu! Vamos embora, vamos para o gráfico, né? Vamos riscar o gráfico. Embora. Vindo aqui primeiramente do gráfico do Ibovespa, lembra que eu tinha falado com vocês na análise de ontem que isso aqui era de fato liquidez ó, ainda para ser capturado? Olha só que interessante, né? E aí mais uma liquidez aqui também foi planejada, foi programada aqui para ser capturada, né? Mais uma liquidezinha. Então essa liquidez, que eu tinha até falado sobre essa liquidez lá no mini índice, né? Mas foi uma liquidez que eu já tinha comentado lá, então foi a mesma coisa que aconteceu. E agora, de fato, agora a gente tem um outro fundo para poder perder. Então, enquanto for, de fato, olha só que interessante. Enquanto não perder fundo, cara, e está fazendo uma continuidade de alta, cara, se ele romper o topo, procura trade nessa região na confirmação a favor do movimento. Não fica aguardando aqui essa mudança de caráter, não, tá? Então, você precisa também entender como é que acontece a questão da estrutura no todo, beleza? Para você não ficar aí perdido, tá bom? Então, essa é a estrutura que você precisa entender. Isso aqui faz um bode no time frame menor. No menino, eu vou explicar melhor para você essa estrutura. Tranquilo? Então, agora, com base nessa possibilidade, você tem aí um movimento de perca de fundo para poder mudar o caráter, para poder acontecer uma mitigação de toda essa estrutura, tá? Só deixa eu dar uma olhadinha aqui na situação. Pronto, de fato, exatamente. Então, a gente tem esse fundo aí dessa estrutura menor e, logicamente, que ele vai transportar o capital para essa outra região. Então, ele também vai funcionar como um alvo, tá bom? Então, aqui abaixo nós temos esse ponto, é um ponto bem interessante para alvo. Então, fiquem atentos, porque ele pode querer mudar o caráter aí nos próximos momentos. Então, se ele não mudar, isso é um movimento de reversão. De continuidade, o que é? Cara, vai abrindo e vai fazendo o boss para cima, vai buscar a região abaixo e vai continuar. É o que eu vou falar para vocês agora no mini índice, tá certo? Então, aqui no mini índice, como vocês percebem aqui, olha só que interessante. A liquidez que eu deixei, que eu falei, que eu comentei no gráfico de ontem, tá? Que ele abre aqui o pregão, ele foi e capturou. Então, se ele capturou, ele já buscou uma região importante aqui, ó. Perceba que toda essa estrutura foi um movimento que validou esse rompimento. Então, esse movimento que validou esse ponto, a gente tem algumas regiões de interesse, como, por exemplo, essa região de order block aqui. Inclusive, ficou bem nítido. Inclusive, gente, deixa eu só falar um negócio para vocês. Eu estou meio que adoentado, né? Tô aqui com a garganta, cara, meu Deus, a ponto de pegar fogo, digamos assim. Então, a movimentação que aconteceu foi desse trade aqui. Aconteceu também um trade na subestrutura também, ó, nesse ponto, que foi um ponto que validou, né? Esse quebrou esse movimento aqui. E esse trade aqui nessa região também era um trade bem interessante. Um trade bem simples, tá? Stop acima desse ponto, ó, stop curto de 100 pontinhos ali, ó, com o alvo lá na base. E a base, de fato, era essa região, esse seria o próximo order block ali. Então, um trade de 7 quase 8, né? Digamos assim, vou botar 7,5 para 1, tá? Um trade bem top, de 825 pontos, e ele repete esse mesmo movimento, inclusive capturando essa liquidez aqui, ó. Lá naquele ponto de order block. Coloquei aqui porque era a captura desses topos, tá? E aqui a gente tem um topinho aqui, ó, essa região de liquidez para poder ser capturado. E ele captura, não chega naquele ponto lá. Agora, para o próximo movimento, foram dois trades que aconteceram no mini índice, que foram esses, tá? Então, o que a gente tem agora para esse próximo cenário? Lembra que eu falei para vocês que o choque, de fato, quando ele viesse a perder topo, seria esse? A gente pode denominar isso aqui, Felipe, então, como uma região, um ponto de mudança de caráter para poder validar esse fundo? Cara, o fundo mais seguro para se mudar é esse aqui, ó. É esse aqui para você poder mudar o caráter dessa estrutura. Por quê?
porque ele pode trabalhar como um fake shock aí, possivelmente, e você ficar na mão, tá certo? Já que a gente tem essa liquidez aqui, ó, esse movimento líquido aqui, ó, exatamente esse ponto, é o movimento de liquidez. Então, o que é que ele precisa agora? Ele precisa retornar. Perceba que já houve aqui uma falha de swing, esse ponto. Então, pode ser que ele já venha confirmando esse movimento. Então, fiquem atentos, porque tudo que você tem que prestar atenção agora daqui para baixo é alvo. Beleza? Exatamente essa região aqui são regiões de alvo. São pontos de order block. E o preço pode vir a capturar. Inclusive, esse ponto aqui é um ponto bem interessante. Então, fique atentos a esse movimento aí, beleza? Perder esse fundo não é mudança de caráter, mas a gente tem esse topo de referência que é o nosso buy side liquidity, que ele pode também querer vir capturar aí, abrindo, tá? Inclusive, ó, liquidez aqui, né? Aí que ele abre aqui, ó, fazendo essa mudança aqui, fica até interessante, porque a gente já sobe a referência para esse fundo, ó. Mesma coisa do viés passado, só para vocês entenderem melhor. Beleza? Então, fiquem atentos a essas mudanças aí, essas modificações. Para o dólar, agora que ele já dá uma confirmada no última quebra de estrutura, a gente tem uma referência de topo. Então, esse topo aqui é o topo que a gente tem que ficar alerta para ele poder perder. Então, a gente tem essa estrutura aqui, ó, tá? Já que ele já renovou o fundo ali nesse ponto. Não está muito, não anima muito, né? Por que não anima muito? Por conta dessa equalização de fundo. E a gente, em alguns vídeos atrás, se você não viu, dá uma repaginada aí que você vai ver que eu falo sobre equalows, né? Que são esses fundos aí duplos. Inclusive, acredito que foi nesse fundo, acho que foi nesse fundinho, foi aqui, ó. Tá vendo? Fundo duplo, liquidez à vista. Então, a gente tem que entender que acontece esse movimento, tá bom? E aí, qualquer coisa que não for feita em relação à renovação de fundo deixar liquidez, ele ainda pode estar trabalhando também na sequência de queda. Cara, aqui o viés para vocês pegarem o insight aqui, para vocês aproveitarem todos os trades, é o seguinte. Se ele não fizer um movimento de reversão, tá? Significa que talvez ele pode estar capturando a liquidez aqui, ó, para cair mais. Isso aqui seja um fake shock, cara. É assim que funciona. Então você tem que ter a racionalidade. SMC não é setup. Ficar cavando fundo achando que isso aqui vai toda hora acontecer. Não vai. O que vocês estão vendo aqui é uma noção, lógico que muito mais avançada do que muito conteúdo por aí, entendeu? De SMC também, gratuito. Porém, você tem que ter a racionalidade de adaptar. Ah, Felipe, eu não sei, cara, os movimentos que vão, sei lá, que vão ser as variáveis de mudança de caráter, as variáveis de reversão, tá? As variáveis de continuidade. Cara, você tem que participar da escola, meu irmão. E a gente cobra R$ 147, cara. R$ 147 a mensalidade, a recorrência. E se você for pagar as recorrências, se você pagar a recorrência ali, você vai chegar um momento, você vai dizer, velho, eu tô nessa escola aqui por prazer, entendeu? Porque R$ 147 não vai ser nada para você aí, posteriormente, entendeu? Porque você vai estar dominando a situação aí, vai ter o viés afiado, vai entender tudo o que acontece. Inclusive, você precisa entender que existe a comunidade, não é somente o conteúdo. Hoje mesmo, por exemplo, foi um dia que eu falei várias vezes ali com um aluno, tirando uma dúvida, cara, e vai mudar totalmente a visão dele no gráfico, entendeu? Sobre questão de renovação de fundo ou topo, que é a questão de quebra de estrutura, validando o topo ou fundo. Então, isso aí, na concepção, na jornada dele no SMC, isso é muito importante. Então, se você quer de fato aprender a raiz mesmo, toda a variação, todo o conhecimento, 100% a mentoria, participar da mentoria, que a escola é o quê? A escola é uma mentoria, não é um curso, não é um curso que você... Não, é uma mentoria, cara. Você vai ter tanto a mim quanto ao Jader e os próprios alunos, como network mesmo, que estão muito mais avançados, para você poder participar. Ah, Felipe, eu não tenho condição de pagar R$ 147 numa escola. Cara, não tem condição, mas tem gente que paga R$ 200 numa academia. Tem algo contra com quem tem que manter a saúde? Tem. Mas às vezes você tem que saber o que é prioridade para você. Entendeu? Às vezes o cara pagar R$ 200 na academia não é legal. Paga 50, paga 147 de escola e tá juntando muito agradável. Fez os mesmos 200. Então, às vezes, é questão também de lógica. A gente não sabe se adaptar. Mas vocês precisam entender isso. A escola é uma escola especializada no modelo de análise. E, cara, todo dia, toda hora, toda noite, vocês vão ver aqui eu falando alguma coisa, lógico, sempre nova. Uma coisa que você saca depois que você vai acompanhando mais vezes. Mas que você tá vendo que, cara, todo viés, toda análise vai dar certo. E todo dia tem trade. Olha só isso aqui no mini índice. Todo dia tem trade. Se você não está enxergando o trade aqui, meu irmão, sinto muito, mas você não está entendendo a lógica. Entendeu? Porque entender que isso aqui é uma quebra de estrutura, por exemplo, e não entender que isso aqui é um trade,
Cara, pelo amor de Deus, você não tá entendendo ainda. E o bicho só sobe porque tá pensando só em vender. E a continuidade do movimento, entendeu? Tem que pensar que ele pode reverter? Pode, mas é pode, ele não deve, entendeu? Porque não deve, porque não é obrigação. Ele pode continuar pode continuar o fluxo de alta. Então fica esse insight aí para vocês também, para vocês poderem pegar todo o movimento que está em topo de mercado, que ele quebra a estrutura. É lógico que eu vou falar sempre, ó, cara, galera, preste atenção nisso aqui, ó. Tem uma movimentação aqui, ó, nesse topo, que ao chegar lá, tá? Ele fez isso aqui, ó, fez um fundo e fez um topo, vamos supor. É lógico que eu vou falar, ó, perdeu esse fundo aqui, galera. A gente tem agora uma mitigação desse ponto para poder sair daqui para cá, para como o alvo bater aqui, ó, no order block. É sempre assim, entendeu? Mas e se ele fizer isso? Se ele fizer isso, né? Vamos lá. E se ele faz isso aqui, quebrando tudo lá, fazendo mais um boss para cima? O que é que tu tem que fazer? Esse range agora vem para cá, ó. Esse range vem para cá. E aí tu vai pegar um trade aqui, ó. Ou vai vender para surfar aqui, pegar aqui para poder fazer mais um boss, ou você vai comprar lá embaixo para poder surfar todo esse ponto. Então, cara, você tem que saber que aqui o viés é um viés que eu passo sempre para reversão, mas você tem que ter a sacada, o entendimento de que ele pode continuar. Todo o topo aqui eu falei, galera, se perder esse fundo aqui, ó, pode reverter. Ó, esse aqui para um fake shock, galera, ó, isso aqui vai para cima. Isso aqui, por exemplo, ó, tem esse ponto, ó, reverteu lá, se ele perder esse ponto aqui, ó, ele pode estar fazendo fake shock para subir. Tá vendo? Abriu aqui, ó, com gap. Na abertura eu botei aqui um order block, mas você esperou a confirmação? Confirmou, pronto, beleza. Confirmou, botou no zero, pelo menos, para ir na base. Entendeu? Fechou lá, chegou aqui nesse ponto. É assim que funciona. Entendeu? Chegou nessa região aqui, ó. Chegou aqui, capturou, não caiu. É continuidade. Fazendo outro boss. Fez outro boss. E agora? O que é que eu posso ver aqui? Ver aqui no tempo gráfico menor se vai acionar algum gatilho para continuar surfando ali. Ah, não fez. Beleza. Então o que é que fez? Nessa estrutura que fez, todo esse range aqui, o que é que fez? Chegou nesse order block, tocou. Para subir. E aí você vai entendendo. Inclusive, falha de swing também, ó. Fez um topo. Não fez a mudança aqui quando chegou, mas fez um topo, fez um fundo, tá? Tempo gráfico menor. Fez aqui uma falha de swing, chegou lá na região. Lá na frente, tem order block? Tem. Beleza. Falhou aqui, puxou o real, novo range aqui, ok. Alvo. Ou alvo ou entrada, né? Porque ele pode sim continuar fazendo isso. Vem aqui, por exemplo, se ele tivesse feito isso e viesse fazendo isso, ó, por que não fazer isso e ir embora de novo? Então, é continuidade, galera. Então, beleza? Quis passar esse site aí para vocês aproveitarem mais ainda, ganhar dinheiro, tudo certo. E a respeito da mensalidade aí, da recorrência, você paga para estar ali assinando a plataforma, né? A nossa escola. Cara, R$ 147, velho. Ah, não tenho condição, R$ 147, bicho. Então, pô, infelizmente é uma realidade que ela é uma verdade que dói, mas cura. Você precisa entrar no mercado com dinheiro. E galera, sinceramente, o cara que tem uma padaria, a matéria-prima dele é o trigo. Então, para fazer o pão tem que existir o trigo, entendeu? A farinha de trigo para poder fazer o pão. Então, para a gente aqui no mercado, a nossa matéria-prima é o dinheiro, cara. Então, se você está entrando no mercado e você não tem dinheiro, então você não tá contra a regra. É mesmo que você abrir uma padaria e não ter o trigo, entendeu? A relação aí, a analogia. Então é isso que eu quero passar de recado para vocês, tá bom? No mais, mete marcha, galera. É isso mesmo. Estuda, entendeu? Participa de tudo. A gente vai estar também dando umas aprimoradas em algumas coisas aqui também no YouTube e vocês vão se amarrar, cara. Vai ajudar bastante o jornal de vocês. Porque aqui a gente não quer, galera. A gente não é vendedorzinho de curso, não, galera. A gente quer que você seja membro da escola, lógico. Pague um preço para isso, porque nada é de graça. Inclusive, o que é de graça, o cara desconfia logo porque não presta. Entendeu? Porque a esmola, quando é demais, o santo desconfia. Esse é o ditado que tem aqui na cidade, na região. Então, você tem que entender isso, tem que pagar um preço. Entendeu? E também a gente não quis explorar. E outra coisa, a gente fez uma escola porque a gente não queria vender um curso de 3, 4 mil reais, o cara não gostar e não entregar o que entrega, e você ficar na mão, você poder estornar isso aí. Sem poder reembolsar isso, porque você paga de uma vez só, o cara bota no bolso, você fica meio que insatisfeito e pronto. Não, a gente assumiu a responsabilidade de ter um produto que é recorrente, porque você não vai ser ferido no bolso como deveria ou como seria em outro lugar. Essa foi a nossa raciocínio, a gente está pensando em você. Agora, se você não entende isso, cara, aí fica complicado. Mas uma coisa eu digo a você, se você fizer parte da escola, você vai aprender bastante e você vai entender o que eu estou falando. Beleza? Então, ó, beijo no coração de todos vocês, abraço, até mais e valeu. Deixa nos comentários aí alguma coisa a respeito desse dialeto nosso aí, viu? Valeu!